Seja bem-vindo ao fim do estresse. Para entender se tem alguém aqui viciado em estresse. Por quê? Porque aquela pessoa que é viciada em estresse, ela nunca para e ela acha que é assim e tem que ser assim. Hoje eu vivo no 12, todas as áreas da minha vida. Quando eu tenho que descansar, eu descanso no 12. Quando eu tenho que estar com o marido, eu tô com o marido no 12. Tô com o filho no 12. É tudo focado naquele momento, mas antes eu não desligava. Eu não desligava com tudo focado naquilo que trazia o quê? O resultado para suprir aquilo que eu achava que ia suprir, que era o profissional. Então a gente precisa entender que se está desregulado dentro de nós os hormônios, se está desregulado a noradrenalina, endorfina, dopamina, serotonina, ocitocina, você pode ter muitos sintomas hoje de uma depressão e não ter depressão. Às vezes é só falta de hormônio que está desregulado, coisas que podem estar acontecendo. Então o que eu quero que vocês entendam é que dá para ser intencional e estar no governo da nossa vida. Então, poxa, hoje eu não tô bem, hoje eu não tô legal. Por que não tá? Bora virar o jogo. Hoje eu estou ótimo, hoje eu estou legal e você vai aprender até domingo como virar esse jogo. E vai ser no 12. Quem aí tá pronto? Então, quando a gente entende isso, a gente começa a perceber que tudo isso, gente, tá dentro de nós sendo medido pelas nossas ações, pelo nosso interesse por uma atividade física, por aquilo que fazemos. E a gente precisa aprender que ninguém vai fazer por nós. Assim como eu usei o exemplo da borboleta que arrebentou o casulo. Ninguém vai arrebentar o seu casulo para você ter saúde. Ninguém vai lá treinar por você. Ninguém vai comer direito por você. Ninguém vai fazer por você aquilo que você precisa fazer. E às vezes é mais fácil você acreditar que está com uma depressão, que está com algum problema grave, buscar um médico que vai te encher de remédio, do que olhar para dentro de você e buscar resolver aquilo que precisa ser resolvido. Então eu quero uma salva de palmas para vocês que estão aqui dispostos a olhar para dentro de si nesses 3 dias e poder entender que há solução. E é muito mais fácil, muito mais simples do que você pode imaginar. Porque às vezes você está dentro de um sistema e que você acha que isso é normal, porque as pessoas investem o tempo todo para desenvolvimento de habilidade. Quem aqui já fez mais de 2 cursos da sua área de atuação? A maioria. Por quê? Porque a gente investe em desenvolvimento de habilidade achando que isso vai nos trazer crescimento profissional. Só que tem muita gente aí ganhando milhões que conhecem menos que vocês, mas que se conhecem. Então quando eu conheço a mim mesmo, que é autoconhecimento, você começa a jogar um outro jogo. E os problemas e as circunstâncias, elas vão continuar existindo, só que o jogo vai ser diferente a partir de agora, porque eu estou no governo. Eu vou olhar por cima de qualquer situação, eu vou resolver qualquer situação que venha. Porque eu vou estar alinhado, em espírito, mente e corpo. Então a gente precisa entender que toda essa adrenalina, todas essas coisas que são dispensadas através de emoções, de situações que a gente vive, a gente pode organizar isso dentro da gente. Então, cortisol, ele equilibra o estresse. Se está alto, se está baixo, não é bom. Noradrenalina, é hormônio do humor. E que tem gente que está mal-humorado na vida, endorfina, hormônio da felicidade, como que consegue? Atividade física, quem aqui está treinando todo dia cedo? Mas ei, a prioridade sou eu, porque se eu não estiver bem, como é que eu vou ajudar outras pessoas? Você passou a vida inteira ajudando todo mundo e você, quem é que ajuda? Então a gente precisa entender, ocitocina, dopamina, tudo isso é coisa que a gente precisa se ajudar e é possível sim você desenvolver isso. Agora, quando eu entendo vitaminas, tem algum médico aqui? Temos médicos aqui. Vitaminas no organismo, tá impedindo de ver vocês isso aqui? Tá? As vitaminas no organismo, olha o que causa. Aí você acha que você tá com depressão, tá desanimado, tá triste, tá ansioso, falta de vitamina D pode ser, não tô falando que tá? Mas pode ser falta de vitamina D. Você já fez seus exames, aqueles trocentos exames de sangue que precisa fazer os últimos meses, todos os meses, 3 meses? A cada 3 meses eu faço tudo. Faço tudo. Coitado do meu plano de saúde, porque eu gasto mesmo. Então, por quê? Porque eu tenho que cuidar da saúde, não cuidar da doença. Qual é o seu problema? Você cuida da doença.
E nós precisamos entender que a gente precisa cuidar primeiro da nossa saúde. Falta de magnésio, da irritabilidade, da insônia. Falta de vitamina C, da pele ressecada, cansaço. Falta de vitamina B12, falta de memória, fadiga. Grace, você está me lendo? Não, cada órgão que nós temos responde a uma emoção, gente. Então existe a dor de cabeça, preocupação demais. Problema no pulmão, humilhação, não falar. Incapacidade de enfrentar situações, problema no coração, estresse, ódio, impaciência, crueldade, falta de entusiasmo, o rim, problema no rim, insegurança, isolamento, tudo tem um porquê. Só que a gente não para olhar isso, porque é mais fácil a gente correr atrás da doença quando vier, e nós não somos máquinas. Olha para quem está do teu lado e fala, nós precisamos ter um olhar para nós. Então eu sei que falar de coisa óbvia é um saco para mim também falar isso para vocês. Porque a gente já vai entrar no conteúdo mais massivo. Mas muitos de vocês aqui não vão atrás de resolver o problema que tem. E a gente precisa entender que se eu tenho algo, eu preciso trazer resolução. A história do SSS é para que você entenda aqui, eu vou dar um basta. O que está me impedindo? O que está me incomodando? Eu vou dar um basta nisso. É resolução. O que é revolução? É uma mudança abrupta em curto espaço de tempo. Decora isso. É uma mudança abrupta em curto espaço de tempo. É isso que eu quero com vocês. Me chamo Ícaro Silvério, fui convidado pela Grace. Uma expectativa gigante para que a gente realmente possa participar dessa imersão, até porque entender e compreender o que é ter sucesso sem estresse é um grande e um verdadeiro desafio. Então, a gente está cheio de expectativa aqui para realmente consumir esse conteúdo e colocar em prática e aplicar cada uma das informações e dos aprendizados aqui. Vamos para cima. Olá, meu nome é Diego, sou da cidade de Jundiaí e acredito que todo homem que eu encontro é melhor do que eu em algum ponto. E, em razão disso, eu venho nesse evento para aprender, somar e evoluir. Muito obrigado. Eu quero chamar aqui o Daniel e a Cris para compartilhar um pouco da história deles e para vocês entenderem o que o SSS fez na vida deles. E é um casal que, para mim, é um... Se eu parasse o SSS hoje, que eu não vou parar, óbvio, mas se eu parasse hoje, para mim já teria valido a pena o SSS, por conta dessa família linda. Uma salva de palmas para eles. Boa noite. Bom, eu dei um basta, né? A Cris deu um basta, literalmente. Deixa eu voltar lá na tua foto, inclusive. Eu levei um susto, eu tava voltando de costas assim, eu olhei, aí eu me vi. Eu acho que eu já meio que esqueci como eu era, né? Já virei outra pessoa mesmo. Meu nome é Cristiane Martins, sou psicóloga. Eu sou casada com o Daniel, 27 anos agora. 27 anos! Aniversário de casamento. Temos 3 filhos. E eu me alegro em saber que sempre tem gente aqui no SSS que está com a vida maravilhosa, que está com tudo andando e vem aqui para impulsionar. Não foi o meu caso. Eu estava destruída. Eu, mesmo sendo psicóloga, eu fiquei doente, eu tive depressão. A depressão se agravou, eu tive depressão grave. E eu fiquei 3 anos paralisada numa cama. Depressão grave é quando você não consegue levantar para beber uma água, você não consegue levantar para ir no banheiro, você não consegue cuidar de si, não consegue cuidar da sua família. Eu parei de trabalhar. Eu tive fui algumas vezes para o pronto-socorro com desidratação, porque eu não conseguia mesmo me cuidar. A minha meta era não morrer naquele dia e tentar ao máximo me esforçar para conseguir tomar um banho. E assim eu passei de 2018 até 2021, quando eu acredito que eu tive uma experiência espiritual, porque eu senti que Deus falou comigo através dos meus pensamentos. Eu te protegi, era pandemia, eu tinha acabado de me vacinar, eu tive um momento de felicidade. E eu escutei uma voz dentro de mim falando: você não morreu, a Covid nem entrou na sua casa. E agora? O que você vai fazer? E esse "e agora? O que você vai fazer?" me impactou demais. Porque foi a primeira vez em alguns anos que eu senti que a bola estava comigo. Porque eu tinha delegado a minha saúde para os médicos.
Eu passei por 5 psiquiatras, eu tomei muitos remédios, foram muitas trocas de remédio e nada funcionou. Eu só piorava. E aí, quando eu escutei isso, e agora o que você vai fazer? Eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? E eu estava doente, então uma mente com depressão não consegue raciocinar direito. É um apagão no cérebro, a gente não consegue raciocinar. Então eu devolvi para Deus, eu falei assim, então me dê clareza e pessoas que possam me ajudar. Porque aí eu vou fazer tudo que é preciso ser feito pelo resto dos meus dias. Então esse foi o meu compromisso. Esse é o meu disciplinador até hoje. Eu fiz um compromisso com Deus. Porque aí ele me deu clareza e me deu pessoas. A Grace veio pelo Instagram, apareceu para mim. Ela faz as lives matinais, o Despertar. Eu sempre falo que o Despertar me despertou. Porque ali ela lia um pouco da Bíblia, e aí eu comecei a ler também, no celular mesmo. Ela falava, hoje você lê o capítulo tal. Eu lembro que eu acho que eu comecei por Josué. E uma pessoa deprimida passar por Josué, passar por Ruth, passar por Jó, aquilo foi muito importante para mim. E a Grace, ela faz também ativação comportamental lá naquelas lives da internet, que é a ferramenta da psicologia mais eficaz para uma pessoa que tem depressão grave. Que é quando ela falava assim, hoje o que você tem que fazer é jogar as vasilhas de plástico fora. Hoje você vai fazer uma atividade física. Hoje você vai arrumar uma gaveta. E eu ia obedecendo. Então eu fui aos pouquinhos saindo da cama e recuperando a minha saúde, até que chegou num momento que eu dei um basta e eu falei, eu preciso de mais ajuda. E aí eu decidi também me inscrever num programa de reeducação alimentar e atividade física. E eu fiz atividade física 6, 7 vezes por semana na sala da minha casa, com o celular também, viu, Grace? E assim eu passei alguns meses fazendo tudo que precisava ser feito, que eu tinha prometido que ia fazer para o resto da minha vida, e eu acabei recuperando completamente a minha saúde. Meus sintomas, mesmo eu sem remédio, sem médico, sem nada, que naquela época eu estava sozinha, em poucos meses eu já não tinha mais sintomas de depressão. Eu eliminei 35 quilos de gordura. Tá? Só que eu consegui recuperar a minha saúde, mas eu não consegui recuperar a minha família. A minha família, eu não conseguia me posicionar. Eu vivia num ambiente extremamente tóxico dentro de casa. Meus filhos não estavam bem. E eu não conseguia agir. Eu consegui agir comigo, eu não conseguia agir com a minha família. E aí foi que eu quis dar um passo a mais. Eu falei, eu preciso ir no SSS para desbloquear. Eu achava que era só passividade. A gente chega aqui e a gente descobre que tem muita coisa para desbloquear. Eu descobri, inclusive, que eu era uma pessoa mais fraca que os insetos. Os insetos determinavam onde eu ia estar, onde eu não ia frequentar. Eu também tinha medo de avião. E aí eu fui descobrindo outras coisas aqui. Mas passividade eu sabia que eu precisava desbloquear. Eu cheguei no SSS muito concentrada. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a minha recuperação, se eu for resumir em 2 palavras, são obediência e oração. Foi isso que me salvou. Então aqui no SSS eu prestei muita atenção, vocês já devem ter percebido tanto que a Grace é didática. Eu anotava tudo, eu participei de todas as dinâmicas, não fugi de nada, mesmo sendo uma pessoa que eu tinha muito medo, participei de tudo com muita intensidade. E eu voltei para casa completamente diferente. E aí eu não quero falar como eu voltei para casa, porque aí eu vou deixar a testemunha falar. Tá certo? Mas eu quero que vocês gravem isso. A minha história de recuperação, ela é um milagre. Eu, lembrando como eu era e como eu sou hoje, é uma transformação absurda, absurda. É como a lagarta e a borboleta mesmo. Para vocês terem uma ideia, eu não conseguia sustentar meu corpo em pé. Pelos anos que eu fiquei deitada na cama e sem me alimentar. Eu perdi toda a massa muscular e eu estava com 84 quilos. Aqui são 76. Aqui eu ainda estava mais ou menos ativa. Eu saí do SSS, no dia seguinte eu comecei a correr. Eu corri meu primeiro minuto. Porque aqui, na dinâmica de sexta-feira à noite, eu lembrei que eu tinha um sonho de correr quando eu era adolescente. Esse sonho eu bloqueei por causa de um comentário bobo. E aí eu falei, não, eu vou correr meu primeiro minuto e depois eu vou buscar informações sobre corrida.
eu corri meu primeiro minuto em fevereiro de 2022. E hoje eu já corri eu já corri 5 meias maratonas. E agora, dia 22 de setembro, eu e meu marido, a gente vai correr a nossa primeira maratona. Então, toda vez que os meus 2 pés estão fora do chão, quando a gente corre, a corrida é esse salto. Toda vez, pode ser treino, pode ser corrida. Toda vez que os meus pés estão fora do chão, eu estou vivendo meu milagre. E às vezes eu corro chorando. Hoje eu sou uma mulher forte. Não tem inseto que me vença. Eu vou atrás deles, azar do inseto que passar por mim. Boa noite. Eu sou Daniel, sou esposo da Cris. E nesse momento eu queria pedir a licença de vocês. Eu vou ter que me abrir um pouco. Geralmente a gente não se abre assim. Mas eu acredito que eu estou num ambiente propício para isso, com pessoas que também enfrentam várias dificuldades, várias questões pessoais, e que eu acredito que durante esse final de semana vocês terão a oportunidade de passar por uma transformação similar àquela que eu passei também. Eu precisava muito. Você viu o depoimento dela? Momento algum no depoimento dela, ela falou que teve um marido do lado que a ajudasse, que preocupasse, que cuidasse, que apoiasse, que fizesse alguma coisa que pudesse fazer com que ela saísse daquela condição. Muito pelo contrário, eu não era totalmente responsável, mas em grande parte ela estava naquela situação por minha causa. Porque eu não fui o marido que eu prometi que eu seria, eu não fui o homem que daria a segurança que ela podia, e eu não fui aquele que cuidava da esposa que Deus me deu. Muito pelo contrário, eu era tóxico, eu era verbalmente agressivo, impaciente com ela, com os filhos, e transformei minha casa no inferno. De maneira clara, consciente, calma, olhou nos meus olhos e enfrentou de uma maneira bem assertiva. Eu não tive palavras, que embora eu fosse tudo isso que eu escrevi para vocês, eu não tinha essa noção do que eu era. Eu não tinha noção do que eu fazia. Eu não tinha nenhuma noção do que ela precisava. Eu não achava que eu era um monstro de marido. Não achava mesmo. Eu achava que eu era bom marido, eu achava que eu era bom pai, eu achava que eu dava tudo que ela precisava. Mas não era. Muitas vezes nós beliscamos e nos tapam e nos cegam de coisas que estão às nossas vistas. A gente é incapaz de enxergar. Eu sei que naquele momento o meu mundo caiu. Porque assim, é só o que eu tenho na vida. Eu não tinha nada, eu só tinha uma família que naquele momento, por minha culpa, eu perdi. Eu não a culpei, eu simplesmente reconheci tudo que eu fiz. E fui parar no inferno naquela época. Eu fui para o inferno espiritual, inferno mental. Eu queria desaparecer, eu não queria morrer, mas eu queria desaparecer, eu queria deixar de existir como pessoa que eu era. Mas o único passo que eu quis dar era assim, a Cristiane, ela foi para um lugar, ela fez um monte de coisa nesse lugar que eu não sei, mas ela voltou uma mulher diferente, ela voltou bem melhor do que ela era. Eu não sei o que essa mulher da Grace fez com a minha esposa. Se essa mulher foi capaz de fazer isso com a Cris, por que eu não posso ser capaz de me mudar também? Pelo menos eu vou tentar entender tudo que aconteceu, o que a Cris passou, e quem sabe, se eu não fui um bom marido, quem sabe eu não possa vir a ser um bom ex-marido. Sabe, dar tudo para minha família, mesmo que não seja mais minha. Sabe, não compensar, mas minimizar todos os danos que eu causei. E eu vim para cá nesse estado, e logo de cara ela fala de medos, vocês falando, e eu tive que enfrentar o maior de todos os meus medos, que é enfrentar quem eu era, quem eu me tornara. E você olhar para si mesmo, e reconhecer aquilo que você é, e que você não deveria ser, e ao mesmo tempo você se autodestruir por aquela clareza do que você estava se tornando, e também passar por uma série de processos que vão mostrar quem de fato você nasceu para ser, qual é o verdadeiro potencial que tem dentro de cada um de nós. Eu sei que eu passei por uma série de eventos aqui dentro que vocês vão experimentar, que eu não vou adiantar o que é. Eu sei que eu terminei no domingo, eu não cabia dentro de mim. Eu sabia que eu tinha perdido a minha família. Eu sabia que eu tinha perdido tudo. Mas dentro de mim eu descobri uma força que eu jamais imaginei que eu teria.
de vencer todos esses medos, de vencer todas essas barreiras que me transformavam naquela pessoa que eu classificava como fracassada e não achava que era. Saí de lá um homem diferente, com um propósito diferente, de mudar a minha mente, mudar a minha alma e mudar o meu corpo, de uma maneira integral, da melhor maneira que eu pudesse. Eu cheguei em casa, eu aceitei o divórcio, mas eu não queria de jeito nenhum, tá? Se tivesse uma chance de eu captar minha esposa de volta, eu pegaria sim. Eu sei que eu tinha pouquinho tempo para mostrar para ela. Eu tive uma ajuda muito grande da Grace. Ela reconheceu sinceridade em mim, conversou com a Cristiane posteriormente sobre essa sinceridade que ela enxergou em mim. E aos poucos a Cristiane pôde enxergar um homem com quem ela se casou, não aquilo que eu havia me tornado. E foi uma transformação, não foi uma mudança. Eu não mudei para melhor, eu me transformei numa outra pessoa. Eu não tenho mais medo daquele homem que era, porque aquele homem que era, eu enterrei. Amém. Ele morreu. Não existe mais. Eu quero que vocês passem por essa experiência também. Matem aquela pessoa que não deveria ter tomado posse do seu corpo, que nasceu para ser outra coisa muito mais vitoriosa. E hoje eu tenho segurança em afirmar que eu sou um bom marido, eu sou companheiro, eu sou apoiador, eu sou um homem que nunca mais teve uma crise de explosão. Eu não preciso me controlar para não ter crise de explosão, simplesmente eu não tenho. Acabou, não tem voz alta, não tem gritaria. Lá em casa é um ambiente saudável, de muito respeito. O que minha esposa precisar de mim, ela vai ter. Ela vai ter. E isso eu sou muito grato, eu venho todas as vezes, e abro meu coração aqui, em gratidão eterna, porque esse curso me deu. Eu acho que a Grace, ela não é responsável direta por isso, ela é só uma mensageira, é só uma peça na engrenagem. Eu acho que isso vem muito mais alto, isso vem de muito mais forte, mais poderoso que uma pessoa pode ser capaz de fazer. Mas eu agradeço que você tenha se colocado nessa posição e ter transformado a minha vida numa vida muito melhor. Eu transformei minha alma, a minha relação com Deus está muito próxima. Eu transformei a minha mente, aqui não entra nada que não presta mais. Eu filtro tudo, e o meu corpo realmente é outro, tá? Eu era um fracote. Eu tinha medo de confrontamento com homens. Eu era um covarde. Não sou mais. Não sou mais. Vocês vão descobrir daqui um pouco, eu não sou. É sobre isso, gente. Eu tenho que sempre colocar eles para falarem, para que vocês tenham noção que tudo dá jeito. Olha para quem está do lado e fala, tudo tem jeito. Tudo tem solução, não importa o que seja, tudo tem solução, né? Porque para a Cris estava tudo acabado. Só que aqui dentro ela entendeu que muita coisa que ela não estava vivendo dentro do relacionamento era por culpa própria dela. Porque uma pessoa que se colocou no lugar de vítima também, ela não teve posicionamento para ter uma história diferente. Então, um casamento não deixa de dar certo por conta de um ou por conta de outro, é os dois. Então, aqui dentro vocês vão entender sobre autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade não é uma coisa que você aperta um botão, é uma coisa que você decide ter. E a autorresponsabilidade da mudança, a autorresponsabilidade de cuidar da sua mente, a autorresponsabilidade de fazer as atividades que a gente vai propor aqui, de pegar essa madeirinha e levar essa madeirinha a sério. Não preocupar se alguém do lado está olhando, porque ninguém tem que bisbilhotar a madeirinha do outro, mas coloque na madeirinha o que você vai deixar aqui mais tarde. Porque é isso que vai fazer você entrar, toda a dinâmica aqui foi pensada, inspirada e escrita para poder fazer o que a gente precisa fazer aqui até domingo. Então, não se recuem dentro do processo. Não fuja, não deixa sua mente fugir daqui. Vocês vão perceber que vocês vão se tornar pessoas diferentes, não porque está forçando a barra, como o Daniel falou. A diferença vai ser porque você foi lá e resolveu algum bloqueio. O que é o problema do bloqueio, né? O bloqueio emocional é você tá aqui e você quer ir para o plano B. Você quer chegar aqui nesse lugar que, vamos lá, é sua promessa, é aquilo que Deus te prometeu. O que faz impedir você ir daqui? O que faz você ir daqui para aqui? Quem é que sabe? Você sair do ponto A para o ponto B, o que leva você do ponto A para o ponto B? Ação. Ação. Fala ação. E aí você começou o ano, talvez, e você falou assim, não, esse ano vai, esse ano eu vou fazer, esse ano eu vou treinar todo dia, esse ano eu vou fazer dieta, esse ano eu vou comer saudável.
esse ano isso, esse ano aquele outro, esse ano eu vou performar, esse ano eu vou conquistar minha casa, esse ano blá, 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 blá. Você promete um monte de coisa. Você até começa aí. Só que no meio do caminho tem a porcaria de um bloqueio aqui, caído no meio da estrada, que vai falar pra você, não vai não, sabe por quê? Lembra daquele dia? Se auto-sabota de novo, você já tá treinado a se auto-sabotar. Deixa de ir hoje na academia, eu tô usando o modelo da academia porque é o mais comum, que todo mundo se sabota. Vai hoje não, você merece descansar. A tua mente vai com aquela vozinha e fala pra você, não, come de certo não, pra quê? Vamos ser felizes só hoje. Amanhã começa a dieta. E assim como com essas coisas é com todas as outras. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo há muito tempo. Assim como você faz uma coisa, como você faz todas as outras. Arruma a postura. A povo vai caindo. Assim como você faz uma coisa, como você faz tudo na vida. Então preste atenção, se a gaveta do seu quarto está bagunçada, suas finanças estão bagunçadas. Se a tua cozinha está desorganizada, tuas finanças, teu relacionamento está bagunçado. Não se trata só daquilo que você quer mostrar no Instagram, que é bonito. É muito fácil ter um Instagram bonito, gente. Só contratar uma equipe boa, você tem um Instagram lindo. Mas o Instagram não flui se ele não for uma extensão daquilo que você verdadeiramente é. A sua identidade ela precisa estar ativa. Então quando a gente entende que o que o bloqueio faz? O bloqueio ele vem para minar você, ele vem para destruir, para poder fazer você ficar no mesmo lugar que você estava. Ou seja, não ter progresso. E aí quando a gente entende sobre passado, presente e futuro, vou jogar lá na frente que a gente estava lá na frente, passado, presente e futuro, a gente não passa para mim, Fuad, para frente aí que vai mais rápido. Passado, presente e futuro. A maioria das pessoas gastam muito tempo remoendo o passado. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Aqui, passado, presente e futuro. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Ai, por que aquele dia eu não dei aquela resposta? E aí você passa, às vezes, uma vida inteira perdendo tempo com coisas que fizeram com você lá atrás. E aí a gente começa a entender que o passado eu tenho que dedicar 10% só. O passado é aquilo que aconteceu, o que eu vou tirar de proveito disso? Errei, caí, levantei, o que eu preciso tirar de proveito disso? Aprendi, escolhi um sócio errado. Por que eu escolhi um sócio errado? Por que eu fui traída aqui? Porque aí eu vou aprender com isso para não fazer de novo. Presente. Quantos de vocês não estão vivendo o presente? A maioria das pessoas estão esperando o dia do ter para poder ser feliz. Ah, porque quando eu tiver isso, porque quando eu me formar na faculdade, porque quando eu tiver minha casa, porque quando eu me casar, porque quando... Eu vou te falar uma coisa, esse negócio de você um dia ser, esquece. Porque o mais lindo do caminho, o mais lindo da vida, da história, é o processo. Porque quando chegar lá, talvez você desfrutou tudo, talvez vai demorar muito. Uai, o povo chegou na Terra Prometida com 40 anos. Eles passaram 40 anos ruim para poder depois chegar no dia bom. E se eles tivessem vivido diferente, talvez eles teriam chegado, sabem a história que era para ter chegado, salvo engano, em 12 dias, 10 dias, né? O caminho demorou 40 anos, por quê? Porque estava esperando, colocando expectativa errada, estava reclamando, estava com a cabeça de escravo. Se a tua cabeça está na escravidão do passado que te condenou, ou que te feriu, ou que te traiu, ou que te fez alguma coisa, ou você não vai desfrutar o presente. Talvez o seu sonho era ter um filho, uma filha, e o quanto você está desfrutando porque o trabalho talvez esteja sendo mais importante. E eu sei que tem períodos na vida que a gente precisa sacrificar algumas coisas para atingir outras. Eu fiz isso. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, se eu pudesse voltar o tempo, teria sido tudo diferente. Então quando a gente entende que o presente é 70% é no agora, é viver o agora, sabe por quê? Aquilo que você está tão preocupado em ter, talvez você nem vai ter tempo de desfrutar. E eu não estou falando que vocês não têm que sonhar, tá? Eu não estou falando que vocês não têm que sonhar com o carrão que vocês estavam sonhando agora há pouco, com a mansão, porque isso vocês merecem. Tem uma coisa que nós precisamos elevar o nível de merecimento, que tem muita coisa que você não vive porque acha que não merece. Agora, isso não pode ser o fator determinante para a sua felicidade e plenitude. Porque nós não somos escravos de Mamon, que é o Deus do dinheiro. Nós temos que entender que o dinheiro é nosso escravo e a gente tem ele para poder desfrutar dele.
Então eu tenho que entender que o presente eu preciso viver é agora. 70% é no presente e 20% é no futuro. Quantos de vocês perdem noite de sono porque o negócio que vai apresentar, porque a coisa que vai fazer, perde noites e noites de sono, arruma postura. Nós vamos bater em cima dessa postura. Tem gente que tá assim já. É porque é hábito, tá? Já tem o hábito de ter o ombro caído. E ficar reto dói mesmo. Então a gente precisa ter o olhar de falar o que eu vou fazer a partir de agora, a partir de hoje. Como eu vou concentrar a minha vida. E aí a gente vai começar a entender sobre o SSS. O que é o SSS? O SSS ele é todo baseado na Bíblia, mas você vai ter entendimento de tudo aquilo que você precisa para a tua vida, porque tem gente que estuda um monte de livro, mas nunca leu a Bíblia inteira. Cada dia eu também não li não, tá? Eu tô em Atos dos Apóstolos agora. A gente começou em Gênesis lá no Despertar, nós estamos em Atos dos Apóstolos, tô quase lá, tá aqui minha biblinha de todo dia, tá faltando só isso aqui para acabar ela, já lemos tudo isso aqui. Me impressiona como aqui tem todos os segredos mais loucos para tudo. E as pessoas buscam em tantos lugares errados. Então, quando eu entendi isso, e o SSS se tornou para mim semente, semeador e solo. Ele é em cima da parábola do semeador. Então, semente, semeador e solo. O que é o solo? O que é o semeador e o que é a semente? Quero que você entenda que a parábola fala, né, que... Vocês conhecem a parábola da semente, semeador e solo, né? O homem saiu a semear, jogou a semente, aí a semente ficou jogada à beira do caminho, veio um passarinho, comeu e levou embora, perdeu a semente. Outro solo recebeu a semente, mas tinha tanto espinho no coração que a semente não brotou. Outro solo estava cheio de pedra e que a semente até nasceu, mas não conseguiu fluir porque não tinha profundidade para a raiz. E um solo, fala assim, um solo, prosperou 30 e 100 por um. Qual é o solo que nós estamos tendo até hoje? Um solo cheio de pedra, cheio de espinho, cheio de bloqueio. Os espinhos e pedras são os bloqueios, as traumas, as crenças, o ambiente errado, as coisas que a gente trouxe até aqui. Como é que eu vou prosperar uma ideia brilhante? Quem aqui já teve uma ideia brilhante e fala assim, que ideia revolucionária é essa ideia? E você não coloca a ideia em prática, um download Deus mandou do céu. Aí teu coração fala, ai não, vai dar certo isso não é pra você, foi errado, foi engano, desculpa, foi engano. E aí você deixa pra depois, o que acontece? Passou uns dias, alguém estava fazendo, vocês já viram isso? O passarinho pegou e foi em outro lugar, foi embora. Agora, nós precisamos entender o que é semente. Semente é a palavra, é uma semente. A promessa é uma semente. E nós somos uma semente de Jesus, uma semente de Deus. O semeador, quem é o semeador? Deus. E nós somos filhos dele, imagem e semelhança. Então nós também somos semeadores. Porque a gente cresce, nossa semente germina, cresce, a gente era uma sementinha, não era? A gente hoje não está aqui, nos tornamos uma árvore que dá frutos. Quais são os frutos que nós estamos dando? Então, se nós somos uma árvore que dá frutos, os frutos a gente pode dar fruto bom ou fruto ruim. Baseado o quê? Como está o nosso solo. Então, o que é o semeador? É Deus e nós. O que é o solo? É o nosso coração. Então você pode ter certeza que o teu coração é o que determina aquilo que você vive. Entenda isso. Você vive aquilo que o seu coração acredita. O que precisa mudar? O que você acredita no seu coração. Olha quem está do teu lado e fala assim, você precisa mudar o que você acredita no seu coração. Aquilo que você acredita verdadeiramente no seu coração é aquilo que você vive. A Bíblia fala isso o tempo inteiro. Então não adianta falar, Grace, mas poxa, eu tô aqui tendo uma vida difícil, tá complicado, tô sem dinheiro, tá apertado. É isso que você acredita no teu coração. O teu senso de merecimento, as crenças que você carrega, elas determinam o carro que você dirige.
As crenças que você tem no seu coração, o limite que você colocou, determina como é que está a decoração da sua casa. Como você acredita que você merece ter a vida, é como você está levando a vida. Por isso que eu falo sempre, o meu corpo só vai onde a minha mente foi primeiro. Aqui nós vamos estar fazendo o tempo todo exercício para levar a tua mente para outro lugar, para você entender o caminho. Não tem como eu ir por um caminho que o meu corpo não, que a minha mente não foi primeiro. Porque eu estou treinando através da minha mente o meu coração. Eu preciso mudar o que está dentro do meu coração, de crença de merecimento, porque ali dentro é o subconsciente. Eu falo que o nosso coração é praticamente o nosso subconsciente. E aqui dentro está guardadas as emoções, os traumas, todas as dores que a gente passou quando era pequeno. E isso faz chegar a um ponto de falar, essa é a minha crença. Por isso que tem gente que acredita numa coisa e morre acreditando naquilo e tá tudo bem, cada um tem um universo. Olá, me chamo Eduardo Souto, estou no 3º dia do SSS, Sucesso Sem Estresse, e tem sido uma experiência incrível. Eu falo que desde o primeiro dia já aconteceu algo que mudou, que eu falo que o conhecimento ele nos ajuda e ainda mais o autoconhecimento, porque somos letrados na vida dos outros, sabendo tudo sobre várias pessoas, mas muitas vezes somos analfabetos da nossa própria vida, da nossa própria história. Então eu falo que a autorresponsabilidade e o autoconhecimento te abre portas, te abre oportunidades para viver que você nem estava preparado. E eu sou muito grato a Grace e toda a sua equipe que tem nos ajudado a viver uma vida de sucesso sem estresse. Recomendo. Estou saindo melhor do que eu cheguei, com mais sonhos e mais do que sonhos, sabendo que é possível, porque não é só o que ou porquê, é como que eu tenho que fazer para chegar lá. Gente, olha só, foi uma grande mistura de sentimentos, tudo que a gente está vivenciando por aqui. A proposta apresentada pela Grace de sucesso sem estresse, inicialmente foi foi desafiador entender a proposta, vivenciar um mundo de sucesso, de prosperidade, de responsabilidade, de liderança, sem estresse, parece que a conta não fecha. Mas eu confesso a vocês que passar por esses 3 dias aqui foi algo surreal, de verdade. Porque ela conseguiu juntar comportamento, alguns princípios do empreendedorismo, junto com espiritualidade, não é para qualquer um, não. Então, Grace, parabéns pelo método, parabéns por tudo aquilo que a gente vivenciou, tudo aquilo que a gente recebeu aqui nos 3 dias. Eu posso falar sem sombra de dúvidas. Eu cheguei aqui na sexta-feira morto e estou saindo 100% ressuscitado, ativado, para viver a melhor fase da minha vida. Então, não fica de fora não e vem conhecer isso de perto. O significado do sucesso sem estresse para mim são 2 coisas extremamente importantes. É você conseguir ter realmente ciência do que é a sua gestão de inteligência emocional, como você lidar e resolver com alguns problemas, mas também não pode ficar de fora a ativação da sua identidade. Saber que você é criado à imagem e semelhança de Deus. Isso vai mudar totalmente o jogo. Perdoar é tirar das suas costas aquele peso de carregar com você aquela pessoa a vida inteira. Então, quando você tira o peso, você está livre para prosperar. Então, o diabo ele conduz a tua vida de 2 maneiras. Quando você carrega ódio de alguém, rancor de alguém, falta de perdão, mágoa de alguém, você não vai prosperar enquanto você não soltar isso. Hoje e amanhã nós vamos trabalhar nisso. Não vai haver prosperidade 100 por 1 com solo sujo. E a outra coisa é a culpa, porque o diabo ele quer agir ou no ódio ou na culpa. Vamos supor que você tenha cometido algum erro e aquela culpa consome você profundamente. E você não se perdoar, você vai continuar remoendo aquela história e você não está entendendo que Jesus já deu a vida por nós e já pagou tudo na cruz. Então a culpa é sobre mim, o que eu fiz. E o ódio, o rancor é sobre o que o outro fez comigo. Mas a culpa é quando você errou de alguma maneira com alguém e você fica se culpando com aquilo. E aí o diabo está fazendo a festa na tua vida. Para os dois,
O caminho é o perdão. A gente vai trabalhar isso aqui depois do desbloqueio amanhã. Mas eu já quero que você entenda que se eu quero uma multiplicação 100 por 1, eu não posso ter peso. Porque se eu estiver me pesando, não vai acontecer. Queria que alguém viesse aqui para a gente fazer uma dinâmica. Você tem sonhos? Sim. Ela tem sonhos. Você quer ir rápido com seus sonhos? Você quer prosperar rápido? Você quer ter alta performance para realizar os seus sonhos, seus projetos? Sim. Tá. Então você vai fechar seus olhos. E eu quero que você... Eu quero que você imagine seu sonho. Você quer caminhar para esse sonho, Chay. Você quer ir rumo a esse sonho. Você quer dar os passos para esse sonho. Isso aqui é vocês, tá? É o reflexo de vocês que estão sentados. E aí você fala assim, agora vou mudar minha vida e eu tô indo. E aí o que a herança genética faz com você? Esses rótulos todos, esse ódio, essa culpa, essas pessoas que você está carregando nas costas vão fazer com você. Pode ir, Chay. Aí teu pai que falou pra você que você não ia dar conta, você não vai conseguir, Chay. Você não vai dar conta, sabe por quê? Porque você é fraquinha. Você é fraquinha demais. Não adianta, você não vai chegar lá, você é sonhadora demais. Você pode até tentar, Chay. E aí a tua mãe falou pra você assim, você vai ser igualzinha a mim. Vai ser igualzinha a minha, nada vai acontecer. Aí agora eu quero outro pai e outra mãe aqui. Outra geração. Um pai e uma mãe aqui, um pai e uma mãe ali. Aqui outra geração que teve uma cultura, uma vivência, uma história complicada e um monte de lixo que foi derramado em cima dele. Falta um pai aqui e falta uma mãe aqui. É um pai e uma mãe. Não é mãe sozinha. Aqui. Põe a mãozinha aqui. Isso. Uma mãe aqui. Não, lá. Aqui? É. Então esses aqui são os avós da Chay. Como esses avós reagiam, não tem herança genética sobre eles, que tem sobre eles. E vamos supor que talvez aqui foi quem causou o mal aqui. Talvez um abuso, talvez uma briga. Talvez esse aqui traiu a avó numa maldição hereditária, numa herança genética. Daí esse aqui sofreu alguma coisa, fez também alguma coisa com a mãe. Aí o reflexo está sendo aqui. E aí a Chay quer ir para frente. A Chay quer se mudar. A Chay quer impulsionar. A Chay quer alcançar o objetivo dela. A Chay quer performar. Pode performar, Chay. É assim que está a tua vida. Aí você fala, não, mas eu estou te esforçando tanto. Olha o tanto de força que eu estou fazendo. Eu estou trabalhando tanto, eu estou dando o meu melhor, eu estou fazendo tudo que eu preciso. Mas olha o peso carregado aqui. Vocês estão conseguindo entender isso aqui? Olha para quem está do teu lado e fala assim, já deu. Eu não quero carregar mais esses pesos. E aí, quando você encerra esse ciclo, pode ir em busca dos seus sonhos, Chay. Porque tem muita coisa que a gente carrega. Obrigado, gente. Tem muita coisa que a gente carrega e que a gente não entende. Porque a gente foi ensinado daquele jeito. Lembra que eu falei? Foi ensinado. E tudo aquilo que nós somos treinados é aquilo que somos. Eu, Grace, eu tive um treinamento de como ser uma esposa feliz? Não. Eu vi meu pai bater na minha mãe por 15 anos. Quando dava 7 horas da noite, eu não sabia se eu ficava feliz ou triste, porque a briga só tinha hora para começar mais cedo ou mais tarde. Eu estou hoje no meu segundo casamento. Graças a Deus eu aprendi a ter uma família. Porque o primeiro não foi bem sucedido. Porque eu carregava esse monte de coisa e ele carregava um monte de coisa. Então, se hoje eu vivo um casamento feliz, foi porque eu parei muitas vezes para olhar para dentro de mim e entender o que eu preciso mudar, o que eu não quero repetir. De padrão, de vida, de merecimento
Porque talvez aquele meu primeiro casamento era o senso de merecimento que eu tinha. Naquela época, por isso que eu me permiti aquele casamento. E não estou falando que é certo ou errado divorciar. Vocês viram o exemplo da Cris aqui. Tudo é possível quando os dois querem. Agora, o que um não quer, dois não faz. Não adianta. Então, nós precisamos entender que nós precisamos nos libertar desses traumas do passado. Não direi nada, mas haverá sinais de mudança. Não direi, vocês vão ter muita mudança. Amanhã a gente vai falar muitas coisas sobre isso e hoje também. Mas as pessoas vão ver a mudança. Não direi nada, mas haverá sinais. É mudança de posicionamento, é mudança de alimentação, é mudança de cuidar do corpo, é mudança. Por quê? Porque eu sou de Jesus, eu não posso ter corpo bonito. Eu não estou falando de vaidade, eu estou falando de saúde. Eu estou falando de performance. Eu estou falando de você se olhar no espelho e ter, sim, o olhar que você carrega dentro de você, algo muito precioso, e você tem que cuidar. Então, tudo quando a gente começa a olhar para essas mentiras que a gente conta, não vou na academia porque não dá tempo. Amanhã eu começo, isso se chama autossabotagem. Continho da Alice, historinha de uma Alice que está lá no mundo encantadinho e está achando que é aquela verdadezinha que você conta. Então, desculpa, você não vai na academia porque é preguiçoso. Porque não quer, porque não está nem aí para o teu corpo, porque não está nem aí para a tua saúde. Você não vai para a academia porque você não está pensando quando você tiver 80 anos, se você vai estar deitado numa cama ou se você vai estar ativo fazendo o que precisa. Você está olhando só para o agora, satisfazendo um corpo birrento, cheio de manha, onde a batata frita ganha de você. Bom dia. Eu sou personal trainer e algumas pessoas contam a história assim, ó. Amanhã eu começo. Aí a gente começa a conversar, porque o que eu percebi diante, assim, com o tempo, que tem algo mental nas pessoas, não é só o corpo, não é só o físico, né? E é engraçado que algumas falam assim, não é engraçado, né? Mas elas falam exatamente assim, mas por que eu vou começar agora, por que eu vou fazer tal coisa se eu não sei se eu vou morrer amanhã? Eu não junto dinheiro, porque eu não sei se eu vou viver até aquele tempo. Então, tipo assim, olha as histórias que a gente conta para nós, né? Mas é tudo baseado naquilo que acredita. Então, a saúde, a gente vai aprender a entrar no governo. Eu fui tomar café hoje de manhã, eu amo tomar um bom café da manhã, eu amo aquele tanto de coisa que tem no café da manhã. Eu pedi um omelete. É o que eu queria comer? Não era. Não, de verdade, não era. Eu estava sedenta por um pão gordurento. Meu corpo pediu. Mas, obrigado pela informação, mas eu estou no governo, isso aqui vai me pesar quantos quilos na academia semana que vem? Não, eu estou no governo, eu vou ficar naquilo que eu mereço. E eu mereço saúde. Então, eu vou comer meu omeletezinho aqui. E acabou. Eu tenho vontade, mas o meu corpo não me domina. Está entendendo? Então, olha para quem está do teu lado e fala, toma vergonha, você vai treinar todo dia a partir de segunda-feira. Chega! Vamos acabar com depressão, preguiça, má disposição, vamos fazer o que tem que ser feito. Aí eu estou falando óbvio, porque vocês já sabem disso. Mas a gente precisa rasgar para que vocês entendam aonde eu quero estar daqui 5 anos. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. A tua performance de hoje com você, ela determina o lugar, ela está contando a narrativa do lugar que você deseja estar? O lugar que você quer ter de sucesso profissional, pessoal, hoje, o teu corpo está alinhado com isso? A sua mente, as suas atitudes, as suas palavras estão alinhadas com isso? Porque se eu desejo ir para um lugar, eu preciso estar hoje construindo a minha narrativa, daquilo que as pessoas enxergam, daquilo que a minha autoridade, para que eu viva aquele lugar. E não é aquela frasezinha, finge que tá que fica, que eu contei muito tempo que eu aprendi a contar e era errado. Não é finge que tá que fica, transforme-se e fique. Então, se eu quero construir autoridade pública, eu preciso entender o quê? Eu preciso entender que a autoridade não é a quantidade de seguidor que você tem. Merda a quantidade de seguidor. Pouco importa.
quantidade de seguidor. A autoridade não está linkada à quantidade de seguidor que você tem. A autoridade é quando você fala para você algo e você cumpre. Exemplo, vou na academia segunda-feira. E você vai. Vou fazer uma dieta e faz. Vou chegar 10 horas e chega. Não é sobre o que o outro vai pensar, é sobre o que eu estou treinando a minha mente, sobre quem eu sou para mim. Isso é autoridade. Sabe por quê? Porque quando eu falo e faço, eu aumento a minha autoridade pessoal para a Grace Gioviani. E aí começa o ano, a Grace fala, esse ano eu vou comprar a casa dos sonhos, um exemplo. A tua mente, se você tem autoridade, fala, vai mesmo. Porque você é... Vai mesmo, porque você fala e cumpre. Agora, se você não cumpre, a tua autoridade pessoal interna está baixa, o que vai acontecer? Você vai começar o ano e vai falar, esse ano eu vou mudar minha loja, esse ano eu vou abrir uma franquia, esse ano eu vou multiplicar, esse ano eu vou comprar o carro. A mente fala assim, vai não. Você perde para batata frita. Você acha mesmo que você vai dar conta de aumentar teu negócio?